da sua casa uma casa de renovo. Que venha para o seu lar a cura física, a cura mental, a cura espiritual, a cura fraternal no seu lar. Não sei quais são as suas dificuldades, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, jamais nos deixa sem as suas promessas. Quando nós lembramos das suas promessas, elas se tornam reais na nossa vida. Hoje vocês foram desafiadas a, pelo menos duas mulheres que nunca pregaram, pregar por 15 minutinhos. Ora ao Senhor, já não tire assim logo de primeiro o seu nome, não. Sabe? Já, meu Deus, não, não. Você está aqui se desafiando a ter a cura da timidez, a cura da dicção, a cura da ansiedade. O Senhor pode mudar tudo, porque Ele conhece a nossa estrutura. E é o único que pode mudar a nossa história sem desmoronar a nossa estrutura, sem desmanchar. Porque Ele pode, simplesmente, através da nossa fé, transpor montes de dificuldades para outro lugar. Transportar para nós a capacidade, mas principalmente que possamos estar disponíveis à palavra do Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos suas bênçãos, pela proteção, pela tua graça. Agradecemos porque mais uma noite estaremos aqui para aprendermos e nos desenvolvermos conforme a tua palavra. Nos colocamos à sua disposição, ó Pai, pela tua graça. Queremos fazer o melhor para ti. Capacite cada mulher aqui, que se sinta chamada, convocada. Talvez tenha alguns homens também, que eles possam saber que são muito bem-vindos à casa do Senhor nessa missão. Abençoe a professora Leda, abençoe o pastor César Reis, que logo, logo será conosco também. E que cada um de nós possamos receber bênçãos em nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lidinha, é com você, amada. Vamos lá, boa noite, meninas e meninos. Que prazer enorme estarmos aqui novamente. A semana passada demos a introdução, foi maravilhoso, contei tudo para vocês, como que a gente iria trabalhar essas aulas, os livros que nós estamos usando. Aos pouquinhos eu vou colocando algumas coisas lá nos nossos grupos. É muito bom estar aqui, eu sou a professora Marcileide Muniz, quem a Helenice chama de Leda, que é o nosso apelido de família da nossa igreja, mas para mim tanto faz, o importante é que nós estamos aqui. Eu sou professora aqui do NASP São Paulo, do curso de pós-graduação, e também sou facilitadora do Sebrae, então você vai ver que ensinar está no meu coração, é o que eu mais gosto de fazer. E surgiu esse desafio aqui na Paulista Sul, onde fizemos o ano passado, e a Helenice esteve presente e, para nossa surpresa, e atendendo a esse tão singelo pedido, fez para a gente estarmos juntas agora, e nós iremos passar o que nós estamos trabalhando durante esses dias aqui no nosso curso. Vamos lá? Você está vendo? Está vendo, Lenice? Vendo tela, a tela toda e não tela cheia. Agora vamos lá, acho que vai. Está todo azul. Peraí, deixa eu sair e voltar de novo. Peraí. E agora? Ok, perfeito. Tá bom? Muito bem, meninas, vamos lá. Nós estamos num curso, você está de parabéns por estar aqui, né? E poder aprender, talvez você já sabe, se sabe, vai rever um pouco mais sobre a arte de pregar, que significa, que a gente viu na aula passada, a palavrinha homilética. Homilética significa a arte de pregar e nós estaremos juntas nessa. A aula de hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos mais usados de sermões que existem, tá?
São 3, anote aí, pega o seu caderninho, igual a Helenice falou, pega o seu papel, sua caneta e anote também, inclusive, dúvidas caso você tenha, tá bom? Então, os 3 tipos mais usados: o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Em um dos livros que eu pesquisei, o professor Robson Marinho colocou esta frase aqui que eu achei perfeita para nós: a pregação bíblica é um milagre. O milagre é Deus usar o ser humano que somos nós, imperfeitos, pecadores e cheios de defeitos, para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus. Então, achei perfeito isso aqui para nós que estamos nos dando esse desafio. Falaria para você o seguinte: aceita esse desafio, seja para passar uma meditação, seja para um domingo à noite, uma quarta-feira. Se enquanto você não aceitar, você não vai saber se porventura é isso que você quer para a sua vida, tá? Vamos falar do primeiro deles, é o temático. O temático, muitos dizem que ele é o mais fácil de prepará-lo, tá? Por quê? É o assunto ou tema que determina o sermão temático, tá? O tema, por exemplo, oração é um tema, Deus é um tema, tá? E a gente vai ver logo mais a diferença entre tema e título, tá? Então, você seleciona o tema, define a ideia central e busca textos bíblicos em cima desse tema. Por exemplo, oração. E aí você pode ir naquele texto que a Bíblia fala: muito pode por sua eficácia a oração de um justo. É um tema, tá? É muito usado para sermões doutrinários, evangelístico, que é o nosso caso. Os textos têm que ser progressivos e explicativos e tem que haver uma crescente, né? Ou seja, uma crescente desse tema. Algumas vantagens desse método temático, do sermão temático: a variedade de assunto, por exemplo, sobre fé, sobre amor, sobre Deus, né? Sobre o Espírito Santo, são temas, né? É fácil de prepará-lo, facilidade de alcançar o objetivo, favorece a unidade nesse tema, num contexto único, favorece o estilo literário, porque você vai direto nesse tema, e tem harmonia das partes, que é o desenvolver desse sermão. Tem desvantagem? Tem. Ele pode se tornar algo secular, né? Em vez de você unir para todos, pode ser alguma coisa secular para você. Existe o risco de intelectualismo, ou seja, diante de um tema você querer abranger demais, e se abranger demais você vai para outro tipo de sermão. E existe também o risco de impassibilidade. Aí eu fui no dicionário e descobri o que é impassibilidade: de você se tornar uma pessoa insensível ao sofrimento alheio. E a gente sabe que se existe uma coisa que o ser humano gosta num sermão, é saber que está falando dele mesmo, do sofrimento dele, melhorando a situação dele, né? Bom, uma ideia de sermão temático doutrinário, por exemplo, o tema Jesus está voltando, ou o tema pode ser a volta de Jesus, né? E aí você subdivide ele lá: sinais que indicam a volta de Jesus, sinais na natureza, sinais na política social, isso é ótimo, que é moderno, e sinais religiosos. Aqui você já tem 4 subtópicos dentro do sermão temático. Então, está pronto. E aí você sempre vai pensar assim, dentro do sermão: Deus. Você quer falar sobre Deus? Deus, o Pai, Deus, o Espírito Santo, Deus, o Filho, não é? E aí, dentro disso, você tem o contexto, e um dos cuidados aqui é de você abranger demais, e aí vai para outro tipo de sermão, tá? Que é, e que pode ser, o sermão textual. Esse sermão é tirado de um texto bíblico, então esse já é o segundo tipo, né? Um texto bíblico pequeno, geralmente um só verso. Quando eu leio isso, eu me lembro do pastor Bullion, que eu creio que todas nós conhecemos. Ele é perfeito. Ele pega um texto só, né, bíblico, uma passagem bíblica, e dali, sem ler, sem nada, ele discorre, né, abrange bastante isso, né? Mas
é um texto bíblico pequeno, só um verso, de onde vem a ideia central e as divisões principais. Isso conduz o ouvinte para dentro da Bíblia, isso conduz à escolha do texto, define a ideia central e busca uma sequência de preferência na ordem do texto bíblico. Por exemplo, aquele que a gente conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, tarará, tarará. Qual que é o tema central, né? Deus e amor. E aí, dali você discorre todas as demais ideias, tá? Vantagem, fica a atenção num trecho bíblico, é bacana, porque todo olhar vai ficar em cima somente daquele texto, diferente de outro tipo de sermão, que você pega vários textos, que é o próximo que nós vamos ver. É fácil de preparar, assim como é o temático, né? Textual também é fácil, ajuda o ouvinte a acompanhar a ideia e o raciocínio diante daquele texto e leva também o ouvinte, claro, eu penso que em todos aqui, a procurar na Bíblia, a abrir a sua Bíblia, né? Olha, desvantagem do método textual, do sermão textual. O método não pode ser aplicado a todos os textos, porque existem textos que você vai precisar ir para o sermão temático ou para o próximo que é expositivo, então não cabe a todos, né? E lembrando que o textual vai direto ao texto bíblico, ele é pontual ao texto bíblico. O texto pode conter muitas ideias que você não vai conseguir abranger em um sermão, risco de ser um pouco artificial, tanto você ao usar o texto, né, ou principalmente, risco de desinteresse, não seu, mas dos ouvintes em, de repente, você abranger muito, e pode ser difícil, dependendo do texto, a aplicação prática no dia a dia. Esse difícil, eu levo muito cuidado quando a gente for falar de profecia, né? Então, profecia, dependendo de como é colocado, pode correr esses riscos aqui, tá bom? Bom, um exemplo do sermão textual, em ordem conforme a gente entende e conforme os estudos, né? Esse texto que a gente conhece de São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Texto principal, São João 14,6, tá? O tema aqui, ó, o tema principal poderia ser eu sou. Eu sou é o tema principal, tá? E o texto geral, São João 14,6. Vamos subdividir isso para poder falar e focar, né? O que a gente pode falar aqui? Cristo é tudo para o crente. E aí você, né, Jesus Cristo, a importância dele ter vindo ao mundo pelo seu sacrifício, somos salvos e tudo mais. Depois, cada um dos tópicos, ó, Cristo é o caminho para o céu, Cristo é a verdade que orienta e Cristo é a vida que salva. Desses três últimos aqui, você vai falar, comentar e talvez até colocar uma prática sua do dia a dia. Está feito, então, o sermão textual, tá? Expositivo, os autores dizem que é o mais usado, porque ele é abrangente, porque ele requer uma ideia central, divisões, apelo, ilustrações, ele vai um pouco além. E é uma das desvantagens, muito cuidado, porque você pode... Uma vez eu estava digitando para mim um desses e, rapaz, deu 2 folhas e meia. Falei, gente, não vou conseguir, né? Aí eu falei, vai assim mesmo, que aí lá na hora do sermão, com um pouquinho de prática, eu já delimitei exatamente o que eu queria falar. Mas se você for falar tudo, né, existe uma parte importante nisso, é que de preferência, um mês antes, você já busque o seu tema central. Né, já busca ali o texto que você quer estudar e já vai mentalizando isso, o que você quer sobre esse texto, o que ele falou ao seu coração, pesquisa as ideias centrais deles, para que não fique nada para a última hora, né? Aqui nesse caso,
a ideia central, as divisões principais e subdivisões saem da passagem maior da Bíblia e são interpretadas à luz de contexto e à luz menor que eu coloquei aqui, que a gente usa a nossa querida irmã White para delimitar o texto expositivo, o sermão expositivo, tá? E quais podem ser? Uma parábola, né? Parábolas, semeador, parábolas, o filho pródigo, que aí tem bastante coisa. Uma dica de livro, gente, Parábolas de Jesus. Eu já preguei quase todos os sermões, e eu coloco assim, do livro Parábolas de Jesus. E eles têm, cada parábola, por exemplo, 20 páginas, mas ali você vai pegando os pontos centrais, né? Pode ser um salmo, por exemplo, o salmo inteiro, 91, tá vendo? Ele é mais extenso, ele vai expor mais as coisas, então por isso que requer um certo cuidado. Pode ser um capítulo todo da Bíblia, de um livro também, sem problema, um episódio, possui maior volume de conteúdo bíblico, tá? Para o sermão expositivo, você, pregadora, pregador, leva o ouvinte a reviver as circunstâncias e sentimentos que produzirá aquele texto. Tem um de 2 Crônicas 20 que eu ando pregando bastante, que é sobre o rei Josafá e o momento que ele teve medo e ele foi, lá no versículo 3, buscar o Senhor, apregou jejum. Então, é o capítulo todo, mas é gostoso demais, você tem muitas particularidades nele que pode expor à igreja, mas tem que ter cuidado com o tempo, né? Esse modelo de sermão honra a Bíblia. E eu gosto de Martinho Lutero quando ele diz a Bíblia, somente a Bíblia, nada mais que a Bíblia. Mas ele honra a Bíblia, mas a gente pega para expor, esclarecer melhor outros livros, texto de Ellen White com bastante cuidado, né? Alimenta a igreja e desenvolve o pregador. O propósito do pregador está em harmonia com o propósito do escritor bíblico. Então, existe a conexão. Eu pregar sobre Josafá e o rei, e faz todo sentido na nossa era. Fica como leitura de casa, né? A professora manda como tarefa de casa, ler ali para você entender um pouco sobre o reinado de Josafá. É muito bacana. Então, o propósito do pregador está em harmonia com a Bíblia e os tempos atuais, tá? Para elaborar este sermão, estuda-se o histórico, o contexto geral, gramática, se tiver alguma palavrinha ali, né, que você não entendeu, vamos ao dicionário, a literatura daquele texto, do começo ao fim, se faz um sentido, né, e respeitando sempre o contexto como um todo, por isso que ele fala expositivos. Outra coisa que eu ando pregando ultimamente é Joel 1, 2 e 3, o dia do Senhor. Ele é completamente tudo isso aqui, né? O histórico, a gramática, lá tem palavras que a gente não usa comumente, né? A literatura dele, do começo ao fim, é excelente, tá? E característica básica de um sermão expositivo. O texto único, por exemplo, lá em Joel, o texto único é o dia do Senhor. E eu preciso ser fiel a isso, tá? E as partes ligadas entre si tem que ter coerência. Vai falando ali do capítulo todo, mas tem que ter coerência uma coisa com a outra, né? E o ouvinte é conduzido do ponto de partida de 2 Crônicas 1 até o ponto final, que é a chegada na moral da história que a gente quer. Que aí eu chego no final dizendo que 2 Crônicas 20, né? Credes em Deus, estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Negócio assim, né? Então, é muito bacana, né? Como organizar o sermão expositivo? E aí é o que eu disse, estude bem, estude um mês antes, mentaliza isso, o contexto, né, o texto, alguma coisa fora para incrementar, enumere os pontos mais importantes, as ideias fortes, descubra o pensamento principal que o leva à ideia central dele, né? Escolha a sequência das divisões de acordo com o clímax, né, o objetivo geral que você quer chegar, e sempre respeitando a ordem do texto bíblico. É o expositivo, é o que a gente mais
gosta de usar, né? Explorando um pouco uma ideia aqui de Nicodemos e o que ele fala do nascimento, né? Como posso eu, já velho, nascer de novo, né? Então, como que a gente poderia subdividir aqui, ó? 4 subitens de 1 até o 15, né? O cristão e o novo nascimento, que é o batismo, a necessidade desse novo nascimento, o mistério do novo nascimento, a recompensa de se ter esse novo nascimento. Então, todos os outros, na verdade, você vai delimitar e subdividir. Só que esse aqui você vai, né, o texto fora do contexto, o texto e o contexto, vai abranger um pouco mais e falar mais. Os demais, os outros dois, o temático e o textual, ele é mais sucinto. Então, por exemplo, a minha amiga pediu para eu falar sobre gratidão no Mães de Joelho, Filhos em Pé, porque uma amiga nossa fez 80 anos de idade. E aí eu usei aquele texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então ali foi um temático, né? Pus o tema gratidão, textual, 1 Tessalonicenses 5,18, e fui pontual nisso. Se fosse esse mesmo texto para o expositivo, eu delimitaria essas partes importantes dos textos. Tudo bem? Vantagem do expositivo: garante a mensagem do começo ao fim desse capítulo de Deus, né? Honra a Bíblia, vai alimentar a igreja, fazer a igreja abrir a Bíblia e, olha, passar os olhos no capítulo inteiro. E alimenta e desenvolve o pregador. Toda pregação precisa, em primeiro momento, servir para você, pregador. Ela precisa fazer sentido na sua vida, senão você não vai conseguir passar para frente, tá? Uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte: por que a gente não prega? Porque a gente está muito preocupado com o que o outro vai achar, né? Isso também tem que sair da nossa vida. Você tem que ficar preocupado: o que Deus vai achar disso? Se Deus vai ficar feliz com isso? Será essa a mensagem mesmo? Por isso que toda vez que a gente abre a Bíblia, para ler a Bíblia, a gente precisa de orar, pedir a presença do Espírito Santo, pedir que Ele direcione todo o sermão, que Ele capacite e terem no coração que não é você que vai fazer. Você vai ser um instrumento usado por Deus. Então, requer essa devoção, né? Bem particular sua e Deus, né? Algumas desvantagens. Realmente é difícil de preparar, igual falei, foi 3 páginas quase digitando aqui. Exige mais tempo de preparação, muito cuidado em ter mais tempo para pregar, né? E se mal preparado, afasta o ouvinte da Bíblia, né? Porque se torna cansativo. Aí eu coloquei aqui essa frase: a preparação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico que o Espírito Santo primeiro aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, por meio dele, vai atingir os seus ouvintes. Isso é muito bacana, né? Em suma, aqui aprendemos até agora os 3 tipos de sermões mais usados, que são temático. Os tópicos dos sermões são desenvolvidos em torno de um tema e fundamentados em versículos separados da Bíblia. O textual: os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um texto e seus subtópicos, fundamentados em versículos separados da Bíblia, né? Um texto aqui, outro texto ali. E o expositivo: os tópicos e subtópicos são desenvolvidos em torno de um texto somente, o texto escolhido para pregar, e aí o capítulo quase que todo a gente discorre com a igreja. São esses 3 tipos mais usados que nós falamos. Algumas dicas aqui. Antes do sermão, tenha uma vida devocional com Deus. Leitura da Bíblia, oração, joelho no chão, jejum. Cuidado para não ser um profissional da pregação, né? Eu sou profissional, você faz aquilo rotineiramente. Não.
Você não é um profissional, você é um agente de Deus, né? Um mensageiro de Deus. Estude o texto em várias versões, se possível. Estude os originais. A gente tem a nossa casa publicadora, tem referências tremendas. Leia essas referências e textos paralelos. Descubra o texto imediato, antes e depois, o que disse antes desse verso, o que diz depois, o contexto. Descubra as principais palavras e termos do texto que você não conhece. Já pega o dicionário, já se familiarize com essas palavras, tá? E a pregação. Se tratando de uma pregação, mais do que uma boa homilética, deve ter, primeiro de tudo, o Espírito Santo do Senhor. Depois, a base bíblica. Depois, interpretação dessa base bíblica correta. O uso da contemporaneidade que eles querem dizer aqui é o uso de coisas atuais, né? Trazer o texto lá de trás, de décadas, anos atrás, né? Milhões de anos atrás, para a nossa atualidade e aplicação prática disso. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre temas. Eu tenho 5 minutos e eu sei que dá pra gente falar. Diferença entre tema e título, tá? E a escolha da passagem bíblica. Tema e título requer afinidade com as escrituras, então isso a gente vai repetir sempre. Você precisa ter como base a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte suprema da pregação. Não creio que existe pregação que não use a palavra de Deus, né? E isso é ótimo, porque isso é argumento divino para você expor para as pessoas, né? Diferença entre tema e título. O tema é o assunto geral do sermão, não em uma palavra, tá? É o assunto que você vai discorrer. O título, sim, em uma palavra você vai expor o assunto ou o tema que você escolheu. Então, o título embeleza o assunto, tá bom? Então, vamos lá. O tema geralmente é uma oração, no começo, meio e fim. É o assunto de que se trata o texto, está inserido no texto comentado. E o título normalmente não tem verbo, é o resumo do que você escreveu, aparece antes do texto e deve ser atrativo com vistas a despertar curiosidade ao leitor. Então, é do tema que se extrai o título e não ao contrário, porque eu já ouvi pessoas falando ao contrário. Então, por exemplo, Marcileide, eu quero que você pregue para nós hoje. Você pode trazer o título Adoração? Esse é o título, não é? Agora, o tema, a adoração do povo de Israel no contexto do Egito. Esse é o tema, tá? Então, o tema abrange mais e o título pode ser em uma palavra. Então, tema, essa é a palavra de origem latina, tema, possui uma série de atribuições semânticas de uso e significação. O tema é abrangente, aborda um assunto de forma geral, especificando. Então, precisa ser uma escolha com cuidado e arte. Tem tema interrogativo, que aí ele requer uma pergunta, uma interrogação que chama a atenção. Por exemplo, onde está a sua salvação? Que farei de Jesus na minha vida? Isso é um tema abrangente, mas aqui, ó, exemplo do título, onde está a sua salvação? O título, salvação. O tema aqui é, que farei de Jesus na minha vida? Qual que é o título? Jesus. E aí a gente discorre, né? Tem o tema lógico, que ele vai dar uma explicação, né? Na verdade, ele vai potencializar aquela afirmação. O que o homem ceifar, isso também o que o homem semear, isso também ceifará. Então, ele está dando uma explicação disso para poder abranger no seu sermão. O tema geral, ele é abrangente, aborda um assunto de forma geral, especificando. Então, por exemplo, a oração de Jesus no Monte das Oliveiras é o tema, certo? Qual que é o título? Oração, ok? Então, essa é a diferença. Tema, abrangemos como um todo. E título é uma palavrinha propriamente dito.
Título, então, é o tema do sermão em uma palavra, a sua identidade com ele. Deve ser interessante para chamar a atenção dos ouvintes, pode ser frase curta, tem que despertar interesse, deve ser breve, aborda o assunto ou o tema de forma geral sem especificá-lo. Então, breve, curto, amor, fé, esperança, Deus, céu e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, título, uma palavrinha só. Tema, o assunto como um todo, né, que chame a atenção. O texto bíblico é simples, você vai buscar na palavra de Deus a passagem que você escolheu. Um exemplo disso, aqui no texto de Atos 2, que a gente fala sobre o Espírito Santo, né? Procure a ideia principal do texto, observe o tema, o contexto, a situação, procure os principais verbos, seus complementos. Com base nesses verbos, crie frases, divisões que complemente, passe uma ideia ou esteja ligado com a mensagem a ser pregada. E organize tudo isso numa sequência lógica do começo até o fim dele. Faça o mesmo com qualquer texto bíblico. E, para terminar, o texto bíblico ou a passagem bíblica e a sua exposição é a sua exposição espiritual, e quanto à espiritualidade deve ser escolhida com fé, sua convicção de que está sendo exposto, com amor, é o maior dom, tudo se resume no amor, com experiência, praticar o que se prega, as pessoas estão de olho em você e saberão se o que você está falando faz sentido, e com sensibilidade, discernimento entre o que foi preparado e o que deve ser ministrado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui está a estrutura que nós iremos abordar daqui até o final do nosso curso. Passamos hoje tipos de sermão, tema, título e texto, e a próxima semana falaremos sobre nossa introdução e como faz uma introdução. Muito obrigada pela atenção, gente. Foi muito bom estar com vocês e aguardo vocês na próxima aula, semana que vem. Gente, que delícia! Gostoso, né? Gostaram, menina? Deu para pegar umas dicas bacanas, a diferença aí. Vou jogar aqui agora um desafio. Boa. Vocês vão me trazer para a semana que vem para participar do sorteio da sala de espera, nome do pregador, a igreja e o tipo de pregação que ele fez. Ó, sábado? Quinta que vem é Semana Santa. É mesmo, e agora? Então a gente pula para semana que vem, tá bom? Ah, não vai ter semana que vem? Não temos. Então vou deixar o desafio para a Semana Santa. Boa. Vocês vão anotar para mim quem pregou todos os dias, o tipo de sermão e o tema. Textual, temático ou expositivo? Exatamente. Boa. Título e tema, não é isso? É título e tema, né? Tema é o tema como um todo numa frase grande. Título, apenas uma palavra. Daí vocês vão mandar a foto disso para mim. A Verônica vai me matar agora. Eu vou estar sorteando à noite 5 livros de saúde. Olha. Olha, bom, hein? Oi, Lenice. Se eu me empolgar um pouco mais, ainda pode ser que eu venha a sortear 2 agendas de oração. Se eu for surpreendida e ficar bem feliz, vai aumentar os presentes. Se eu ficar assim, achando que vocês também é mais ou menos, um pouquinho assim. Ó. Você vai sortear 7h30 em ponto, né? Daqui a 15 dias, é isso? Exato. Olha, eu estou dando 10 minutinhos. Não precisa ser mudar daqui a 15 dias, é 5 minutos de tolerância. Então, 7h35, dando essa quinta à próxima, o sorteio. E é necessário que esteja presente na sala. Boa. Eu coloco lá no chat os temazinhos que você quer que pesquisa lá. Pode deixar, que eu vou deixar a regra do jogo certinho lá para vocês. Beleza. Catona!
Bom, agora, obrigada. A Marcilene vai ficar com a gente. Sim. Falei certo? Sim. Boa. Para Certo 2 vezes. dar alguma coisa no final, tá bom? E agora nós vamos receber o pastor César Reis, para a gente sobre esse formato de como dar estudo bíblico, né? Como temos essa estrutura para levarmos a palavra de Deus. Pastor César já está presente? Sim, eu estou por aqui. Bem-vindo, pastor. Os momentos são seus. Eu acho que vocês me escutam bem, não é? Pelo menos eu estou me escutando bem. Sim. Eu não sei vocês aí, mas eu estou escutando bem aqui. Obrigada, bem. professora, aí pela bonita aula, assim, pela expressão, o aprendizado que a gente teve aí. Não, isso é uma matéria que a gente faz durante 6 meses na faculdade, ela fez aí em menos de meia hora, né? Verdade, pastor. É que mulher tem a facilidade de sintetizar tudo, né? É A nóis. gente não tem essa facilidade toda, mas é muito assunto, é muita coisa boa, muita coisa interessante que, sem dúvida alguma, vai poder ajudar vocês aí na tarefa. Só um minutinho. Então, não tem o que a gente aprende aí. Parabéns mais uma vez. Eu estava assistindo aqui quietinho, né? Porque no meio de 47 mulheres, aliás, 46 mulheres, a gente tem que ficar bem quietinho para escutar quanta sabedoria, quanta coisa boa tem aí, não é? Parabéns à professora Helenice. Eu até achei que hoje nós não íamos ter, não é? Porque achei que nós tínhamos algumas atividades aí, mas que bom que vocês estão reunidas aí. Nós temos perto de 50 conexões numa quinta-feira à noite. Isso demonstra o interesse que vocês têm em poder fazer a obra de Deus. Parabéns a todas vocês. Eu não sei quantas estiveram aqui a semana passada. A semana passada, a minha esposa que falou para vocês aqui sobre os estudos bíblicos, né? Nós temos uma prática aqui na nossa casa de estar sempre envolvido com os estudos bíblicos, porque a gente entende que essa é uma tarefa que Deus colocou nas nossas mãos para realizar o trabalho, né? Eu consigo ver aqui o rostinho de algumas irmãs, aqui a Maria Costa, a Aldenir, a Elisa. Deixa eu botar o óculos aqui que eu não enxergo, né? Mas quando fica depois dos 40 anos, não enxerga mais. Elisonete, a Jennifer, não é? A Lucineide, a Maria José, tantas irmãs aqui, algumas estão com a câmera fechada, a gente sabe disso, mas a todos vocês que estão aí, nossos cumprimentos e parabéns que vocês estão dispostas a fazer o trabalho, né? Bom, a professora Elis me pediu para falar um pouquinho sobre a questão do trabalho de duplas. Qual é a vantagem de fazer trabalho de duplas? Por que é bom a gente estar sempre de 2 em 2? Tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês, uns 20 e poucos minutinhos, não é? Deixa eu ver a coisa aqui, são 23 para as 9, e eu gosto de cumprir o horário aqui, então eu vou procurar ficar bem dentro do horário com vocês aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, tá? Eu espero que dê tudo certinho aqui, está compartilhada a tela, que é o trabalho. Alô? Eu não estou vendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok, deixa eu compartilhar de novo. Não, é que não está. É que não está aparecendo, só está aparecendo. Ok, vocês estão me enxergando bem. Eu talvez não estou enxergando vocês, mas está tudo certo. Helenice, dá para enxergar bem, Helenice? Tá tranquilo, tá? O dispositivo e a sua imagem certinho. Tá, é que o meu retorno aqui está um pouquinho diferente, mas tudo bem. Se vocês estão aí, eu acredito que vocês estão aí mesmo, né? Bom, vou falar para vocês aqui um pouquinho a respeito do trabalho de 2 em 2. Não é? Por que isso é importante? Por que a importância nesse trabalho, né? Veja, eu primeiro tenho que ir na Escritura Sagrada. Quando eu vou lá na Bíblia, o que fundamenta o nosso aprendizado, especialmente são 2 coisas. É a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, e as revelações dadas à profetisa. Indo à Bíblia, a palavra de Deus, por que é importante a gente fazer esse trabalho de 2 em 2? Por que é importante a gente trabalhar numa dupla missionária?
que a igreja tantas vezes fala sobre isso? É possível que aí na sua igreja, não é? Aí na sua igreja, o pastor, a liderança missionária, ou mesmo você tenha dito lá para fazer o trabalho de 2 em 2. Mas existe uma razão pela qual a gente faz isso, não é? Existe uma razão escriturística, uma razão bíblica, e também nós temos uma razão da revelação do espírito de profecia. Na Bíblia, eu encontro esses 3 textos aqui, ó. 2 discípulos, eles foram enviados em busca de uma jumenta para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom, Jesus podia ter mandado 3, 4, podia ter mandado 1, podia ter mandado 10, ele podia ter feito várias formas, né? Mas a Bíblia pontua, veja que você percebe isso que é interessante? Não é? A Bíblia ela destaca que eram 2 discípulos, não é? Há um destaque aqui muito especial, você pode ver aqui na caneta, aqui, ó, haviam 2 discípulos, dos quais eles foram enviados para fazer o trabalho que antecedia a entrada de Jesus e depois também a Santa Ceia. Então, havia todo um processo, né, escriturístico enviando de 2 em 2, conforme o próprio Jesus havia dito. O texto seguinte que você está vendo aí diz que Pedro e João subiram ao templo para adorar e pregar. Está vendo aqui, ó, Pedro e João. Ou seja, eles eram companheiros de trabalho. Eles se uniam, eles se relacionavam, eles se preparavam para trabalhar junto. E um apoiava o outro. Num outro texto, Atos capítulo 13, nós encontramos agora aqueles 2 amigos, né, que viajavam, evangelizavam, Paulo e Barnabé. Eles foram enviados, a primeira viagem missionária que Paulo foi junto com Barnabé. Você percebe que aqui nós temos um exemplo da escritura de trabalho de 2 em 2? Você pode ver que quando há um mandato, há uma ação missionária, uma ação em favor da missão, porque no primeiro texto, aqui em Mateus 21, verso 1, a missão era preparar o momento para a entrada de Jesus, mas foi uma missão, foram 2. Depois nós vimos aqui o momento em que Pedro e João foram pregar, foram de 2 em 2. E Paulo e Barnabé na viagem missionária que eles tinham. Agora, existem algumas vantagens de trabalhar de 2 em 2. Qual é a vantagem da irmã Maria trabalhar com a irmã Madalena? Qual é a vantagem da irmã Lília trabalhar com a irmã Helenice? Qual é a vantagem da Mônica trabalhar com a Jucineide? Qual é a vantagem se você trabalhar junto? Existem vantagens para isso. E eu vou apresentar para vocês aqui pelo menos 3 vantagens. Ó, a primeira delas, e agora eu vou lá para o espírito de profecia. Vocês estão me acompanhando? Então, né? Espero que vocês estejam me acompanhando. Então, olha, ela vai lá para o espírito de profecia, no livro Evangelismo. Está aqui, ó, livro Evangelismo, que é um livro básico que nós usamos, não é? Para animar os irmãos, motivá-los. Nesse texto, nós encontramos aqui uma vantagem. Qual que é a vantagem? Quando Jesus enviou dois de seus discípulos ao trabalho, eles não se sentiram como alguns que se sentem agora, que preferiam trabalhar sozinhos, a ter consigo qualquer pessoa que não trabalhasse como eles. Nosso Salvador compreendia quais os que deviam trabalhar juntos. Ele não juntou ao manso e amado João alguém do mesmo temperamento. Quer dizer, ele não botou 2 temperamentais juntos. Ele não colocou 2 mandões juntos. Ele não colocou 2 brigões juntos. Ele não colocou 2 mansos juntos. Não. Porque veja que essa é uma estratégia. Olha que legal essa estratégia, Helenice. Não é? Esse é um trabalho que você pode juntar pessoas que têm um pouco mais de iniciativa e outros que têm um pouco menos de iniciativa. Pessoas que às vezes são mais assim, que têm mais ação, e outros que têm menos ação. Pessoas talvez que têm um pouco mais de conhecimento, com pessoas que têm um pouco menos de conhecimento. Isso é importante no trabalho de dois em dois. Jesus sabia disso e ele acabou fazendo isso. Olha, acompanhe comigo o texto aí, ó, bem no meio do parágrafo. Esses 2 homens não eram semelhantes. Está falando aqui de João e Pedro. Eles não eram semelhantes na sua disposição, na sua maneira de trabalhar. Não, eles eram diferentes. Pedro, como é que Pedro era? Pronto, zeloso na maneira de agir, ousado, inflexível. Era aquele que, se alguém pisasse no pé dele, ele rapidamente agia, ele era afoito. Então, ele tinha essas características. E agora, se você pega João, quem foi João? João foi sempre calmo,
João foi atencioso, com o sentimento dos outros. É bem verdade que a Bíblia falava que ele era o filho do trovão, né? Mas ele tinha características mais amorosas e aparecia sempre a pensar, não é? As feridas de animar as pessoas, animar os seus companheiros. Assim, os defeitos de um, em parte, eram cobertos pelas virtudes do outro. Você entendeu isso? Compreendeu? Então, Jesus usava de dois em dois, mas com pessoas com características diferentes, o mesmo objetivo, com características diferentes. Uma segunda vantagem de trabalhar de dois em dois, qual é? Quando alguém trabalha sozinho, não é? Ele tem a tendência de ficar pensando que seu método está acima de qualquer crítica. Ele acha que ele é o melhor. Não é? Ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele acha que ele não precisa mudar. Mas o plano de Cristo não é esse. Quando alguém está do teu lado, ele pode te ajudar a moldar você, quem sabe te ajudar nos teus defeitos também, não é? Potencializar atitudes, não é? Você tem alguém para você falar também, alguém para ouvir você. Então, a vantagem é que nós somos diferentes, a gente vê que a gente não é o melhor, precisamos de ajuda, e quando nós temos um companheiro, uma companheira, isso vai certamente nos ajudar. E um terceiro aspecto que é importante, por que é importante? Porque existe a necessidade de dois e dois trabalharem juntos, pois um pode animar o outro, pode aconselhar, orar, examinar a Bíblia um com o outro. Isso podemos adquirir uma visão mais ampla da verdade. Isso vai ajudar o aspecto do outro. Quem sabe, já aconteceu comigo, a gente estudando junto a Bíblia com alguém, não é? A pessoa ela tem uma visão um pouquinho diferente, ela pode contribuir. Então, um contribui com o outro. Uma pergunta difícil, quando eu não sei, o outro pode me ajudar. A gente sente mais segurança. Então, meninas, se vocês querem ser instrutoras bíblicas, que é um grande desafio, não é uma coisa tão simples, mas é viável quando a gente pede a direção do Senhor em nossa vida, e a importância de nós abrirmos a Bíblia diante dos nossos interessados, quando a gente está em duas pessoas, isso é importante porque um anima o outro, dá coragem, dá ânimo, dá motivação uma para a outra, entendeu? Essas são algumas vantagens. Eu quero te falar um pouquinho agora como é que a gente tem uma orientação para as duplas missionárias, porque esse foi o assunto que a professora pediu para falar para vocês, sobre duplas missionárias. Na semana passada, minha esposa falou um pouquinho sobre o estudo bíblico. No finalzinho aqui eu vou dar uma rápida falada sobre isso, né? Mas quais são as orientações para a gente ter uma dupla missionária? Primeiro, a formação de uma dupla missionária, ela não deve ser aleatória. Você pega duas pessoas que não se conhecem. Não pode ser assim. Eu vou me juntar com a irmã falando de tal, eu não a conheço, mas eu quero trabalhar com ela. Também não deve ser assim. A gente tem que trabalhar com pessoas que a gente confia. Não que você não confie nas outras pessoas, mas deve ser amigo, uma amiga, o esposo com uma esposa. Olha que coisa linda você, irmã, você que é casada, não é? Você trabalha com o seu esposo. Eu sei que alguns que estão aqui, é possível que o esposo ainda não é adventista. Eu sei disso, né? Mas aquelas que têm a oportunidade de o esposo ser adventista, você também. Algumas são viúvas que estão aí com a gente, né? Mas entenda uma coisa, quando a gente trabalha com um amigo, né? Quando nós trabalhamos com o esposo ou com a esposa, isso vai fortalecendo a gente, é verdade. Olha uma outra coisa, um experiente com o menos experiente. Vocês lembram que a semana passada, a Lília, a minha esposa, ela falou que quando ela era criança, ela acompanhava o pai dela. E aquilo ficou por muito tempo ali, não é? Ficou quietinho no coração dela. E agora, nas últimas semanas, nos últimos meses e anos, isso floresceu. Estava ali quietinho e agora floresceu. Mas por que ela fez isso? Porque ela aprendeu com alguém mais experiente. Então, olha para mim aqui. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Desperta aí, um experiente com o menos experiente, o esposo com a esposa, os amigos. É assim que a gente forma uma dupla missionária. E se você não tem tido coragem de dar estudos, procura alguém que sabe fazer isso, não é? E que você seja amigo, que você possa confiar, se relacionar, pede para acompanhar essa pessoa. Acompanha, porque isso vai ajudar você tremendamente. Isso vai nos ajudar, sabe, grandemente. Por exemplo, as duplas elas devem ser organizadas, não é? Assim,
ali na unidade de ação missionária da Escola Sabatina. Isso é legal. Quando você junta, ali, nós já encontramos cada sábado nossos irmãos, nossas irmãs, e quando eles estão ali, não é, na Escola Sabatina, isso é legal porque você já conhece elas ou eles, né? Isso é importante. Ou você já participa de um pequeno grupo. Então, são pessoas do teu relacionamento. É importante também que a gente tem que sempre estar buscando aprender. Parabéns aqui à professora Helenice, e a você que separou essa hora e meia para estar aqui com a gente. Isso é muito bom, viu? Isso é importantíssimo. Não é? Isso é de um valor muito grande vocês poderem, não é, assistir, participar. Né? Então, é importante vocês participarem, quando tiver os treinamentos da associação, na sua igreja local. Isso vai fortalecendo, a gente vai ouvindo outras experiências. E aquilo que o outro passou, aquilo que a outra passou, ela pode me ajudar tremendamente a fazer o trabalho, né? Conheçam bem aquilo que vocês vão apresentar para as pessoas, estudem os textos, não é? Para que você tenha segurança. Como a professora falou para vocês hoje aí, ó, é importante ler livros, se preparar. E na medida que você vai se preparando, certamente vão se capacitando mais. E Deus vai usar você. Deus usa pessoas que procuram ser capacitadas. Não é? Deus usa pessoas que querem se capacitar. Deus usa pessoas que precisam, não é? Precisam se capacitar. E Ele quer capacitar você para você poder fazer esse trabalho. Não é? Isso é importante na atuação e no trabalho que você faz. Tem em mãos sempre materiais. Olha aqui, ó. Eu trouxe para vocês aqui. Olhem para mim aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o estudo do Apocalipse. Há pessoas que gostam do estudo do Apocalipse. Há pessoas que gostam de estudar o livro do Apocalipse. E esse aqui é um material. Eu estou estudando com o rapaz com esse material. Né? Há pessoas que gostam de estudos mais curtos. Esse aqui, por exemplo, é um estudo de 15 lições. Não é? Ele é um estudo mais curto, vai mais ao ponto, ou através de nós. Nós temos um outro estudo aqui, ó, que é o estudo Ouvindo a Voz de Deus. Não é? Esse estudo Ouvindo a Voz de Deus é o mais conhecido. Ele tem, por exemplo, aqui na Bíblia, essa aqui é a Bíblia que nós usamos no ano passado, que é a Bíblia através de nós, e esta Bíblia que está aqui na minha mão vai ser a Bíblia deste ano. Só que ela vai ter uma capa especialmente para você, menina. É mesmo para você, menina. Esse aqui vai ter uma capa mais feminina, uma capa mais bonita, uma capa mais criativa, que vai ser uma capa destinada ao trabalho das mulheres. A professora Helenice, junto comigo, nós já encomendamos algumas Bíblias, e assim que chegar as Bíblias, nós vamos informar você, para todo aquele que for instrutor bíblico, nós vamos, então, ofertar a Bíblia para vocês aí. No final, eu vou te mostrar a sua capa da Bíblia aí, tá bom? Então, é bom você ter em mãos esses materiais, não é? Cada igreja tem que estar envolvida com esse trabalho, tá bom? Ó, trabalho de duplo. É importante a gente ter sonhos com isso, porque qual que é a razão? Olha, qual a razão do trabalho que a gente faz em duplas missionárias? É para a gente trazer pessoas para Jesus, discipular uma pessoa e levá-la ao batismo. Por isso que é sugestivo que a gente estude pelo menos com 4 pessoas. Ó. É importante a gente ter um grupo de pessoas estudando a Bíblia, porque se você estuda com uma pessoa, de repente ela, por alguma razão, ela não toma decisão, e aí você pensa assim, poxa vida, eu dou estudo bíblico e não levo ninguém à decisão. Mas é assim mesmo, menina. É assim mesmo, irmã. Você estuda em média com 4 pessoas para levar uma ao batismo. A dupla missionária sempre tem que ter pelo menos 4, 5 estudos, para que no final do trimestre, ou no final do estudo, você tenha a alegria de conduzir uma pessoa para Jesus, tá bom? Agora, vamos para a parte final aqui, que nós temos poucos minutos. Como é que a gente consegue interessado? Como é que você consegue uma pessoa interessada para estudar a Bíblia? Isso é importante você saber. Como é que eu consigo? Veja, pastor, eu agora quero arrumar uma pessoa para estudar a Bíblia. Como é que eu faço? Como é que eu faço para a gente estudar a Bíblia com alguém? Primeira coisa, amiga, olha aqui para mim. Primeira coisa, me acompanha aqui. A gente tem que começar a orar. Olha, ore para que Deus coloque pessoas no seu caminho, amiga. Faz isso. Aqui na minha casa, eu e a Lília fizemos isso. E digo para você, deu certo. Se deu certo comigo, que é a minha esposa, vai dar certo com você também. Ore para que Deus coloque, quem sabe, pessoas na tua frente para você tropeçar e cair em cima. Você cair em cima aí, ó, puxa vida, você não tem como escapar.
Isso vai ser muito bom para você. Isso vai te ajudar tremendamente. Sabe? Quem sabe pessoas que já vão para a igreja, que já estão lá, que passam ali pela igreja, amigos seus, da tua família. Isso são pessoas próximas a gente. Tá? Interessados na igreja. Eu vou pontuar direitinho. Como é que a gente consegue interessado? Primeiro, ó, vamos ter agora a Semana Santa. Olha comigo aqui, ó. Semana Santa. Opa, a cor aqui está diferente. Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Aqui, ó, mudei a cor. Para marcar aqui para você ver comigo, ó. Verde, ó. Pessoas da Semana Santa. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui para você não olhar aqui. Ó. Pessoas Mas que coisa. Eu quero botar aqui a letrinha, a cor do laser, verde. Deixa eu marcar aqui para você ver comigo. Automático, caneta aqui, ó. Ok. Aqui, ó. Ó, Semana Santa, tá vendo aqui o laser? Tem um laser verde aqui, ó, no meu mouse aqui, ó. Amigos que participam da Semana Santa. Agora é o momento para a gente estar junto. Semana Santa, eu quero pedir para vocês, se envolvam na sua igreja. Envolva-se na sua igreja lá. Você vai amar fazer esse trabalho. Você vai se sentir bem fazendo isso. Então, envolva-se na Semana Santa, na sua igreja. Vão aparecer pessoas interessadas. E quem sabe você pode começar um estudo bíblico desse jeito. Pessoas, por exemplo, que assistem a Semana de Evangelismo. Nós temos a Semana de Evangelismo da mulher, que a professora Helenice faz muito bem aí, e ela promove isso com muita dedicação. Parabéns à professora Helenice e a todos vocês que a apoiam. Então, Semana de Evangelismo, pessoas vão estar interessadas. Então, você tem que estar com a parabólica ligada, antena ligada, olho de águia, olho de águia, para enxergar pessoas interessadas. Porque tem pessoa que entra na igreja e ela está ali, está madurinha para estudar a Bíblia com você. Pessoas, por exemplo, que participam de projetos sociais promovidos pela igreja, de visitação a pessoas carentes, programas sociais, não é? Com psicólogos, com médicos, feiras de saúde. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Pessoas que receberam literatura, pessoas da Novo Tempo, vou te falar já da Novo Tempo, tá? Interessados de pequenos grupos, classes bíblicas, desbravadores, enfim, é uma enormidade. Então, olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é a dona Cida. A dona Cida, eu estava querendo estudar a Bíblia com alguém, e aí eu falei com o pastor Fernando Iglesias. O pastor Fernando, ele é o líder do Ministério da Novo Tempo aqui na nossa região, aqui na associação. Eu falei para o pastor Fernando, manda alguém para mim, me arruma aí um nomezinho para eu estudar a Bíblia. Eu até falei para ele, manda para mim um dentinho mole. Sabe o que é dentinho mole? Vocês mães aí, sabe o que é dentinho mole? Sabe, né? Quando a criança está com aquele dentinho bem molinho, é só balançar que cai, né? Só deu uma balançadinha, o dentinho cai. Pois olha, e eu falei para o pastor Fernando, manda um dentinho mole, porque eu queria dar meia dúzia de estudo e já levar a pessoa à decisão. Porque, poxa, eu sou departamental do Ministério Pessoal, então eu preciso dar um exemplo. E eu pensando, eu preciso achar alguém para poder estudar a Bíblia. E ele, então, me mandou essa senhora aqui, ó, a irmã Cida. Quando eu conversei com ela, ela disse que já guardava o sábado. Ela disse que a irmã dela era adventista, que ela assistia Novo Tempo. Quando ela falou isso, eu sorri assim, de um canto ao outro da boca. Falei, vai ser fácil. Aí eu perguntei para ela, que religião a senhora tem? Uma religião? Ela falou, tenho. Falei, que religião a senhora é? Ela falou, sou da congregação cristã. Irmãos, a congregação cristã é talvez o grupo mais difícil de aceitar a mudança de igreja para a igreja adventista. É o maior desafio que a gente tem. Aí eu falei assim, Fernando, ao invés de você mandar para mim um dentinho mole, você mandou um siso para mim, Fernando. Para arrancar esse dente não vai ser fácil, né? Mas eu comecei a estudar a Bíblia com a dona Cida. Uma mulher bacana, uma mulher bondosa, uma mulher de Deus, sabe? Ela é pianista da igreja, o marido toca na igreja, os filhos também. Mas hoje ela já recebeu mais de 20 e poucos estudos. Hoje, ela estuda com a minha esposa. Já nós vamos batizá-la, não tem dúvida disso. Ela já guarda o sábado em casa. Ela está passando por alguns desafios aí para poder solidificar a sua decisão, né? Então, é importante vocês entenderem que a gente tem que pedir para Deus e fazer o trabalho. Essa aqui é Elisângela.
A Elisângela, ela recebeu todos os estudos, ela era filha de um pastor batista, recebeu todos os estudos da Bíblia, mas ela não decidiu. Aí eu ligo para ela de vez em quando, não decidiu, mas qual foi o meu trabalho? Eu apresentei o evangelho para ela. Né? Esse aqui, por exemplo, é um outro rapaz. Eu estudo a Bíblia com ele estudamos ontem, quarta-feira. Na segunda eu estudo com um, na terça com outro, na quarta com outro. Hoje à noite eu vou começar com uma outra. Então a gente vai estudando a Bíblia. Está aqui, ó. Esse é o amigo dele. Fizemos uma classe bíblica. Está aí, ó. Classe bíblica. Essa aqui são as esposas desses rapazes aqui. Essa aqui é a esposa. São as esposas deles aqui, né? E a minha esposa estuda com elas também. Esse aqui é o Marcos. O Marcos, eu estudei com ele na terça-feira. Ele mora em Curitiba. Uma pessoa muito boa, muito legal, sabe? Então tá aí, ó. Esse outro aqui, ó, estudei a Bíblia com ele toda pela internet. E no final do ano passado, aliás, do ano retrasado, eu batizei ele no final de 2020. Aqui tá aqui, ó. Aqui do lado direito, você está vendo aí, tem uma moça. Né? Essa moça aí, ela era aí do bairro do Campo Grande. A Lília estudou com ela, aí batizamos ela. Aí ele quis estudar, eu batizei ele. Aqui, não é? Aí o irmão dela quis estudar a Bíblia comigo, estudou a Bíblia comigo, e o filho dela, que é esse menino aí, ó, o filho dela também ele pediu para estudar a Bíblia comigo. É um garoto especial, é um garoto que ele diz que quer ser pastor, e tá aí, ó. Do Filho e do Espírito Santo, e todos nós vamos dizer? Amém. Mas o batismo do menino, ó, já é desbravador da igreja, a família está toda lá. Batizamos a mãe dele, batizamos o padrasto dele, batizamos ele. Lília hoje estuda com a vozinha dele, essa que está aí na frente, talvez você não consiga ver, mas está de máscara preta, de blusa preta, que é a mãe da mãe dele, não é? O irmão dele está aí do lado também, que eu estou estudando com ele. Então, irmãos, olha, por uma pessoa, a gente começou a estudar com várias pessoas. E pela dona Cida, aquela primeira que eu te mostrei, por ela indicou mais de 10 pessoas para a gente estudar a Bíblia. Isso, irmãos, é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Duplas missionárias, tá? E essa aqui vai ser a sua Bíblia. Tá vendo a Bíblia aí, ó? Essa Bíblia que eu tenho aqui na mão, você tá vendo aqui? Essa aqui é a Bíblia para assim, de modo geral, para todas as pessoas. Essa Bíblia do meio aí vai ser a Bíblia missionária, a Bíblia para as mulheres. E essa Bíblia da direita aqui vai ser a Bíblia para os jovens. Não é? Vai ser a nova Bíblia missionária. Então, veja, o que eu quis dizer para você hoje à noite, o que eu quis te apresentar hoje à noite, não é? É que vocês entendam que se a gente fizer um trabalho organizado, um trabalho bem arrumadinho, um trabalho bem feitinho, a gente se envolve, a família se envolve, a igreja se envolve, todos nós nos envolvemos e os resultados vão aparecendo, tá bem? Esse ano eu devo batizar mais pessoas do estudo que eu fiz. Aí alguém vai dizer assim para mim, mas o senhor é o pastor, né? O senhor é o pastor. Você tem a obrigação de fazer isso. Irmãos, irmãs, ninguém tem obrigação de fazer isso. Isso é o ministério de todos nós. Tá bem? É o meu ministério pessoal. Deixa eu contar para vocês aqui, ó. Eu estou orando a Deus, Senhor, manda mais gente para mim, manda mais gente para mim. E aí um dia eu liguei para o esposo da professora Helenice, o Valmiro, pastor Valmiro. Eu falei, Valmiro, o Valmiro está bem animado, né? O pastor Valmiro está super animado. Esse ano ele quer batizar 100 pessoas. Olha que coisa linda, quer batizar 100 pessoas. Aí ele pediu uma verbinha para mim, porque a gente às vezes administra algumas verbas lá na associação, e ele pediu o verbo, eu falei, eu faço o seguinte, Valmiro, você me arruma um interessado, eu te dou uma verba. Eu te dou uma verba, você me arruma um interessado. E hoje ele ia começar com uma o nome dele é Lindy, ele mandou para mim a semana passada, mas ela vai casar agora semana que vem, então ela disse, pastor, eu quero estudar, mas espera mais um pouquinho para eu me casar, e aí o senhor estuda comigo e meu esposo. Eu falei, então tá bom. Não é? Então, Helenice, diga para ele que eu já falei com ele, com a Lindy, e vamos começar nos próximos dias, porque ela precisa casar ainda. Eu ia começar hoje à noite. Eu ia começar agora à noite com ela. Mas ela pediu para mais uns dias aí. Então, eu também tenho que ir atrás. Não pense que vai cair no meu colo aqui
Que não é? Quando eu estou no metrô, eu puxo conversa com alguém, quando eu dou carona para alguém. Irmãs, ó, eu trabalho só com crente. Eu trabalho só com crente. Eu durmo com uma crente. Na minha casa, todo mundo é crente. Então, amigo, eu também tenho que buscar fora. O desafio que eu tenho é o mesmo desafio que vocês. Para mim, é tão difícil como para vocês. Mas eu não tô quieto. Eu estou inquieto todos os dias e tenho orado, Senhor, coloca pessoas no meu caminho. Duplas missionárias, se você tem medo, se você tem dificuldade, junta-se com alguém, faz o trabalho. Se você tem segurança mais, faz o trabalho junto, mas sempre é melhor de 2 em 2, de 2 em 2, marido, esposa, amigas, pessoas experientes com menos experientes, e aí tudo aquilo que eu apresentei para vocês aí hoje à noite, tá bom? Esse material eu vou passar para a professora Helenice, e se ela quiser disponibilizar para vocês, ela pode disponibilizar para vocês aí, tá bom? Professora Helenice, obrigado pela oportunidade. A gente fecha a gravação e aí fica para tirar as dúvidas, tá bom? Para para a gente, professor César. Muito bem, vamos orar então. Bondoso Deus e querido Pai, esta noite nós separamos um tempinho para ouvir orientações de como fazer melhor o teu trabalho. O trabalho da pregação da palavra, o trabalho do ensino da palavra, o trabalho para implantar o reino de Deus na vida de muita gente. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sabedoria do céu para fazer o trabalho que colocaste nas nossas mãos da melhor maneira possível. Abençoe a professora Helenice, como líder do Ministério da Mulher, que ela continue sendo um instrumento nas tuas mãos, com ânimo, com coragem, com sabedoria, com a disposição que ela tem tido, para motivar todas essas irmãs, e a nós também, na realização da tarefa que colocaste em nossas mãos. A pessoa da minha professora que tem ensinado sobre a pregação da palavra, ela tenha saúde, paz e sabedoria do céu. E a todos nós que estamos aqui participando, que hoje à noite possa ter sido um momento feliz e agradável para todos nós. E agora, ao nós encerrarmos e ao descansarmos esta noite, temos uma noite de paz, tranquilidade e segurança, em nome de Jesus. Amém, Senhor.